Boa noite, pessoal. Daniel, acho que continua, tá redundante minha voz. Você tirou o volume todo de um? Engraçado. Mas vamos lá. Eu acho que a gente vai precisar, não, mas na hora que começar aqui, a gente resolve. Acho que eu resolvi. Eu tirei o volume daqui. Pronto, então beleza. Boa noite. Tô vendo aí algumas carinhas conhecidas e outras não. E é muito gratificante esse momento. Então, primeiro eu vou me apresentar, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Meu nome é Amanda Tolomelli Brescia, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Sou professora de tecnologia, essa tecnologia que está aqui possibilitando esse momento nosso e essa tecnologia que está tão importante para esse momento que a gente está vivendo agora. Como uma aluna minha brincou que a minha disciplina nunca esteve tão na moda, Embora eu prefira que as pessoas utilizem quando querem ou porque acreditam que a tecnologia pode diminuir distância, pode facilitar a aprendizagem, e esse momento é um momento que a gente está usando ela de uma forma diferente, A gente está aí fazendo festas, utilizando a tecnologia, a gente está fazendo clube de leitura, mas é uma tecnologia também que possibilita que pessoas da UFOP estejam aqui, professor, tem gente da Bahia, eu não sei se as pessoas já entraram, mas tem gente de muitos lugares, E é essa tecnologia que possibilita isso. Se a gente estivesse fazendo isso lá no terceiro andar da FAI, a gente não teria essa diversidade aqui com a gente. A gente não teria esse alcance. Então, essa ideia do clube surge com leituras. Olha só, tô vendo Maceió, Lavras, Rio de Janeiro. Gente, tá lindo isso, olha. Surge com leituras que a gente faz durante o curso de pedagogia, e surge desse momento que a gente está vivendo mesmo. A gente está vendo todo mundo lendo tanto, e aí eu falei, por que não criar um clube de leitura mais para a educação, voltado para a educação. A gente vê vários clubes discutindo livros de literatura que são maravilhosos também. Eu participo de um, da editora Weng, e aí, ao participar de um momento desse, eu falei assim, gente, eu preciso fazer um negócio desse para educação. E aí, para variar, a Aline compra as ideias malucas que eu tenho, A Aline vai se apresentar daqui a pouco para vocês. E viemos juntas, e aí, juntas, resolvemos chamar o professor Daniel, porque a ideia inicial, gente, era que seria um momento da gente discutir o livro em conjunto. E aí depois surgiu a ideia de fazer uma inscrição, porque como que a gente ia mandar o link para a gente discutir para as pessoas se a gente não tivesse contato deles? E aí a gente fez aquele lugar de inscrição. E foi um boom, a gente está com quase 400 inscritos, foi muito rápido essa quantidade de pessoas, e aí a gente falou, como que a gente vai fazer isso? Como que vai discutir com 400 pessoas? Não tem jeito, E aí a gente resolveu fazer nesse formato, que é chamar uma pessoa que entende da obra, para poder falar um pouco sobre a obra, e a gente fazer uma discussão assim. Pelo chat, a gente pediu para colocar perguntas, Eu já mandei isso para vocês ontem, para vocês colocarem perguntas aí. E eu vou selecionar 10 perguntas, e o Daniel vai responder depois que ele fizer a explanação dele, tá bom? Ele vai falar por 20 minutos, e depois eu vou fazer as 10 perguntas, uma a uma, para ele, e a gente espera vencer, assim, com as 10, e que as 10 permitam uma discussão bem interessante. Vou pedir para vocês manterem os áudios desligados, para que a gente possa deixar só o áudio de quem está falando ligado. Então, Aline, fique à vontade. Primeiramente, boa noite para todos e para todas. Vocês estão me vendo bacana? Tá bacana, Amanda? Consegue me ver? Tá tudo certo? Bom, dizer que é uma alegria estar aqui, dizer que eu estou revendo vários ex-alunos, estou vendo vários alunos e alunas, que eu estou morrendo de saudade de todos e todas, tanto dos ex, que são sempre alunos e colegas, e agora os meus alunos aqui da FAI,
Então, e não só os alunos da FAI, mas como a Amanda bem disse, de várias outras localidades do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, enfim. Também eu sei que tem colegas aqui, vi a professora Daniele Perri, a Eliane Machado, que está dando uma força enorme também na tecnologia. Enfim, é uma alegria realmente esse momento. Meu nome é Aline Chocai Vaz, para quem não me conhece, eu sou professora da Faculdade de Educação da UENG, né? Eu trabalho com a disciplina História da Educação, eu sou historiadora. Então, é uma honra estar aqui nessa permuta com a professora Amanda e com o professor, nosso convidado, o professor Daniel, né? Já queria dizer o seguinte, que nós vamos ter sempre um encontro por mês. Então, nós estamos agora nos encontrando para discutir a obra Pedagogia da Autonomia, mas nós vamos sempre nos encontrar em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nós vamos passar todo esse ano fazendo um encontro por mês nesse clube de leitura. E aí, vocês precisam se reinscrever. Então, essa semana a gente já vai lançar o novo livro. O livro é o que é a ideologia da Marilena Chauí, né? Então, é um clássico aí da coleção, esqueci o nome da coleção, gente, peraí. Primeiros Passos, isso. Da coleção, obrigada, da coleção Primeiros Passos. Então, essa semana a gente já vai fazer a divulgação da obra, que está disponível no Google, tá? Gratuitamente, em PDF, e que é muito interessante. Também vamos fazer um convite, já vamos dizer, né, para vocês, essa semana aí, qual será o convidado ou convidada para discutir a obra. A ideia é sempre ter um convidado diferente para discutir uma obra diferente, que esse convidado tenha aderência nessa respectiva obra, e aí dar a oportunidade para a gente poder perguntar, questionar, pensar, e, sobretudo, né, incentivar a leitura. Quero dizer que estamos num momento que não é um momento fácil, né? A questão da pandemia é algo que pega. Eu sei que está muito difícil, né, para todos nós, mas a gente é sensível a tudo isso e a gente faz essa iniciativa para agregar, né, para matar as saudades e principalmente dizer que estamos juntos, que a tecnologia nos aproxima. Então, muita força para nós nesse momento, né, que estamos aí dentro de casa para nos proteger, para proteger quem a gente ama, mas, ao mesmo tempo, é possível discutir conhecimento, é possível discutir leitura e é possível discutir aprendizagem. Então, estamos muito sensíveis e felizes por vocês estarem aqui conosco. Bom, eu vou fazer a apresentação já para o professor Daniel, né? Do professor Daniel Ribeiro de Almeida Chacon. Ele é professor efetivo e pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, é nosso colega. Detém formação em 3 áreas a saber: filosofia, pedagogia e teologia, ciência da religião. Atualmente realiza pesquisas nos seguintes temas: filosofia da educação, educação e direitos humanos e filosofia da religião. O professor Daniel tem estudos e textos publicados sobre o pensamento e a obra de Paulo Freire. Daniel, seja bem-vindo, né, a esse grupo, e agora a palavra é toda sua. Daniel, tá tudo certo aí com o Daniel? Daniel, não te escutamos, tá sem áudio, tá sem microfone. Liga seu microfone, por favor. Custei a conseguir ligar o meu para falar isso com ele. Professora de tecnologia. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Joia. Boa noite a todas e todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Amanda, a professora Vitória também, ou a professora Aline, pela ideia, pelo projeto, pela proposta tão importante nesse momento de pegar algumas literaturas e a gente conversar. Essa proposta de caráter extremamente dialógico, ela é muito freiriana, assim. Então, gostaria muito de agradecer o convite, sobretudo, viu, Amanda?
Tanto a Amanda como a Aline são colegas aí na Faculdade de Educação, que a gente tem desenvolvido alguns trabalhos. Agora estou num projeto de pesquisa coordenando, contando com uma colaboração muito generosa da professora Aline, que tem contribuído muito num trabalho que a gente tem desenvolvido, uma pesquisa sobre o pensamento, o humanismo em Paulo Freire e a questão dos direitos humanos. Bom, antes de entrar propriamente na obra, eu gostaria de apenas retomar alguns aspectos. O Freire é, sem dúvida, um dos autores brasileiros mais importantes da nossa história e também um dos educadores mais importantes de toda a história da educação. Para a gente dimensionar um pouco dessa importância do Freire, não só para a educação aqui no Brasil, não é à toa que ele é considerado patrono, ele foi laureado com esse título, né, de patrono da educação brasileira. Além disso, no mundo, ele goza também de muito prestígio. O Paulo Freire, por exemplo, ele é um dos autores mais citados entre os autores nas ciências sociais. Nós temos uma pesquisa de um doutor chamado Elliot Green, de uma universidade britânica. Ele faz um levantamento entre as obras mais citadas nas ciências sociais. Paulo Freire é o terceiro autor mais citado, ficando à frente de autores clássicos do pensamento cultural ocidental. Então, é um autor muito importante, é um autor que a gente costuma trabalhar, pensá-lo como um autor de fronteiras, porque ele não se reduz a uma determinada tradição de pensamento. Ele tem diálogos muito importantes, seja com o personalismo cristão, seja com a tradição marxista, seja com o pensamento hegeliano, o diálogo de Freire, da pedagogia freiriana, com o pensamento aí de vários autores. A dialética do senhor, do escravo, por exemplo, em Hegel, é um aspecto muito importante para a gente entender. O Freire, Sartre, dentre outros autores, né, também como Amílcar Cabral e vários outros. Então, ele é um autor que ele não se permite ser enclausurado dentro de uma determinada nomenclatura ideológica, embora ele classicamente se apresenta também como progressista, como alguém de esquerda, ele não se furta o seu posicionamento público, político. Seria assim, um reducionismo muito grande nós fecharmos o Paulo Freire a partir de apenas uma determinada designação. É importante nós entendermos também que essa obra que propomos ler em conjunto, chamada Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, ela é uma obra que não é um texto completamente isolado de todo o percurso, de todo o caminho filosófico, metodológico, pedagógico do Paulo Freire. Nós precisamos entender que essa obra ela se situa dentro da tradição, dentro do pensamento da pedagogia do oprimido. Quando nós falamos, pessoal, de pedagogia do oprimido, nós não estamos falando simplesmente de um livro. É óbvio que existe um livro homônimo, porém, a pedagogia do oprimido é a forma com que o Freire, a princípio, pensou a realidade, pensou a estrutura educacional, desenvolveu uma série de críticas, não só à educação capitalista, como também alguns aspectos da educação propriamente socialista. Então, é importante a gente entender que a pedagogia do oprimido, mais do que um livro, é uma forma de pensar a realidade. Pensar a realidade numa postura de amorosidade, de esperança, de luta, de compromisso com aquilo que ele chamava de os esfarrapados dessa terra, com os oprimidos, as oprimidas, um compromisso de pensar a educação e pensar a realidade social, política, econômica e existencial de homens, mulheres, crianças, transexuais, negros, asiáticos, brancos, evangélicos, católicos, ateus, independente da sua condição social,
política ou econômica, independente de como você se assume na realidade, a pedagogia do oprimido é uma pedagogia que se propõe a pensar a realidade, considerando, em especial, o esquema de exploração que sofre tantas pessoas na nossa sociedade, sobretudo nos tempos que estamos vivendo hoje. Então, a obra Pedagogia do Oprimido, muito mais que um livro, é essa forma freiriana de perceber a realidade, e a Pedagogia da Autonomia é uma espécie de capítulo da Pedagogia do Oprimido. Então, todos os livros que Freire escreveu, sobretudo após a Pedagogia do Oprimido, que foi em 1968, no seu exílio, ainda no Chile, todas as obras que foram surgindo posteriormente podem ser interpretadas como novos capítulos dessa pedagogia. E a Pedagogia da Autonomia é uma das últimas obras do pensamento pedagógico e filosófico do Paulo Freire. Se não me falha a memória, eu acho que ela é de 96, pouco tempo antes dele falecer. Então, uma das últimas obras dele. E é importante a gente frisar, sim, que essa obra é uma obra, embora 24, quase 25 anos que a gente tem da época de sua escrita, ela é extremamente relevante, atual, contextual, e ela tem muito a nos comunicar. Eu gostaria de fazer uma leitura inicial de um excerto que eu tenho certeza, assim, que vai nos ajudar bastante, porque ele nos demonstra muito da validade e da atualidade dessa obra. Parece que foi escrita agora em tempos de quarentena. Olha o que o Freire diz. Na minha edição, que é a 51ª, ou seja, é uma obra, então, que foi editada e reeditada várias vezes, várias impressões, reimpressões. É uma obra muito importante, então, para a história da educação, sobretudo no Brasil. E na página 126, diz assim, olha o que o Freire diz. A liberdade do comércio não pode estar acima da liberdade do ser humano. A liberdade do comércio, sem limite, é licenciosidade do lucro. Vira privilégio de uns poucos que, em condições favoráveis, robustece seu poder contra os direitos de muitos, inclusive o direito de sobreviver. Esse excerto aqui parece que está falando da nossa discussão atual, não é verdade? Parece que está nos comunicando a discussão que a gente tem hoje, diante de uma grave crise de saúde mundial, o debate em torno da abertura ou não do comércio, do fechamento em cidades que ainda não adotaram a quarentena ou lockdown. Temos visto e ouvido frases do tipo que com a quarentena muitos CNPJs vão morrer, mais do que CPFs. Nós vivenciamos hoje um momento em que muitos se utilizam de um discurso político, ideológico, que, na verdade, está colocando em jogo a vida de milhares de brasileiros. Se nós formos olhar os números atuais das pessoas que estão morrendo devido a essa crise de saúde, né, nós vamos perceber que muitas pessoas ainda sustentam um discurso de manutenção da economia em detrimento da própria vida. Algo que o Freire, em 96, já dizia. Algo que o Freire, na década de 60, já criticava. Nesse sentido, a pedagogia da autonomia, ela faz também, como toda a proposta do pensamento freiriano, uma crítica à realidade social que nós estamos inseridos, uma crítica à realidade política que nós vivenciamos. Então, esse texto nos demonstra que ele nos dá subsídios à obra para a gente pensar e discutir, de fato, até que ponto a valorização do trabalho em detrimento à vida não é uma forma de educação, de política, de ideologia, de pensamento necrófilo. Bom, a obra, eu para ser sincero com vocês, eu pensei nessa conversa aqui num sentido bem dialógico, considerando, né, a abertura para as perguntas,
o tempo, né, escasso de 20 minutos. Então, eu não me proponho a fazer uma síntese desse texto. Embora seja um texto curto, 100 e poucas páginas, é um texto assim muito denso. Por quê? A partir desse livro, Freire ele sintetiza muitas de suas ideias, desde a década de 50, da década de 60, daquilo que ele foi produzindo na sua experiência como educador humanista, como educador político, como político educador. Então, ele sistematiza, ou melhor dizendo, ele sintetiza muito de suas ideias. Então, é um livro que, apesar de ser pequeno em termos assim de quantitativo de páginas, ele é muito denso em relação das temáticas que aqui são propostas. Então, eu gostaria só de abordar algumas questões que eu julgo assim, que são muito importantes para a gente poder entender o todo. É importante, de cara, a gente compreender o que Paulo Freire está chamando aqui de autonomia. Isso é muito importante. Quando a gente vai fazer uma análise etimológica da palavra autonomia, a gente já pensa, né, na questão do nomos, que significa lei, o auto dessa ideia de próprio, uma pessoa autônoma, então, é aquela que estabelece as suas próprias leis. No campo do trabalho, um autônomo é aquele que estabelece suas regras, os seus horários. Aqui, a palavra autonomia, ela tem um sentido, um significado muito específico, precisa ser interpretado à luz de toda a pedagogia do oprimido, que é a pedagogia, o criticismo freiriano. Bom, quando nós estamos falando, quando Freire fala de autonomia, ele está falando da importância de uma pedagogia que perceba os seus atores, sejam os professores, sejam os estudantes, sejam os gestores, como sujeitos e responsáveis pela construção do conhecimento de maneira coletiva, dialógica. Então, Freire propõe uma educação em que o professor se assuma como alguém responsável, autônomo nesse sentido, como um sujeito que constrói a partir da história em diálogo com o aluno, constrói o conhecimento. Da mesma forma, o estudante. O estudante é aquele, ou a estudante é aquela que, por sua vez, não é apenas um receptáculo do conhecimento, uma tábua rasa. Na verdade, ela é sujeito. Ele e ela são sujeitos na construção do processo do conhecimento. Então, ele enfatiza muito essa dimensão do papel de protagonismo de todos os agentes na construção social. E ele vai fazer diversas críticas, né, retomando aí a concepção amplamente divulgada, né, de crítica dele ao que ele chama de pedagogia bancária, por exemplo, educação bancária, bancarismo. Ele vai mostrar aqui, ele cita a expressão, os erros epistemológicos, éticos dessa posição. E como nós estamos aqui num diálogo com muitos professores, com muitos estudantes, acredito que a maioria de vocês, né, mesmo os estudantes, são pessoas que visam aí trabalhar na sala de aula, ter contato, né, vivenciar essa tarefa histórica tão importante que é a tarefa docente. Eu gostaria, então, de retomar alguns aspectos, pincelar alguns aspectos muito importantes que ele considera como alguns saberes que são necessários. Bom, como eu não posso abordar todos, eu gostaria de focar na questão da maneira como Freire enxerga o ser humano. Por quê? A concepção de ser humano, a antropologia filosófica do Freire, é fundante para todo o seu projeto de educação. Então, por detrás, gente, de todo modelo educacional, sempre tem uma concepção de ser humano. A questão é, qual a concepção de ser humano que o Freire apresenta aqui? Freire nos apresenta uma concepção de um ser que ele tem uma vocação para ser mais. É isso que, em vários momentos, ele fala, olha, de vocação ontológica, de vocação para ser mais. A vocação ontológica, para Freire,
é a condição de ser humano, de ser gente, de ser plenamente humano. Nós vivenciamos um contexto histórico, social, político, em que as pessoas são desumanizadas, elas são despidas da sua dignidade, elas nascem, muitas das vezes, ou se encontram em contextos de exploração, não conhecem outra coisa senão dor, miséria, fome. Esse contexto, essa realidade de sofrimento do outro, é uma realidade de distorção da vocação ontológica de ser humano, da dignidade humana, da vocação de ser gente. Freire, portanto, ele nos mostra que todos nós somos vocacionados a sermos mais, a sermos plenamente humanos. Ser plenamente humano implica uma vida de dignidade, de condições culturais, sociais e materiais para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Quando nós falamos dessas categorias, do ponto de vista cultural, por exemplo, Freire enfatiza que uma educação que valoriza essa vocação ontológica de ser mais é uma vocação que incentiva e que propicia a ampla curiosidade do aluno, da aluna. Para o Freire, é um aspecto antropológico fundamental a curiosidade. Nós somos seres interrogantes, nós somos seres curiosos, nós perguntamos, nós duvidamos, nós temos uma abertura que nos escapa, que é um horizonte infinito de conhecimento. O processo educativo, ele não pode, a rigor, cercear, privar a aluna, o aluno, seja uma criança, um adolescente, um adulto, um senhor, uma senhora, dessa dimensão de criatividade. Então, nós temos que ser seres criativos e propiciar com que as pessoas possam, de fato, desenvolver essa sua criatividade. Numa educação, então, mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, não tiveram acesso à educação no tempo certo, né, previsto na forma da lei, já chegaram até uma certa idade, já tem uma visão, essa pessoa já tem uma leitura de mundo. A leitura de mundo dessa pessoa, a leitura de mundo, a maneira que essa pessoa interpreta a realidade não pode ser desprezada, ainda que seja uma leitura ingênua. Por isso que na pedagogia da autonomia, Freire fala de uma passagem que é natural do processo educativo entre uma concepção ingênua da realidade para uma concepção mais crítica, mais metódica. Então, nesse sentido, nós temos que entender que a vocação de ser mais pressupõe, por um lado, essa dimensão da criatividade, da abertura, do diálogo, da pergunta. Um outro aspecto é o aspecto também das condições materiais de sobrevivência. Não tem como a gente poder pensar numa educação de qualidade com pessoas passando fome, com estudantes passando fome, com professores passando dificuldade financeira. Isso é muito complicado. Para nós termos uma educação de qualidade, a gente tem que pensar também nas condições materiais do exercício dessa educação. Por isso que Freire também, entre outras razões, essa que eu apresentei para vocês, ele se preocupa com a discussão do aspecto político-educacional. Porque, gente, educação, e ele fala isso repetidas vezes ao longo da leitura do livro, você pode perceber, educação nunca é um projeto neutro. É sempre um projeto político. É sempre um projeto ideológico. A pergunta que o Freire nos faz é se a ideologia por detrás, a política por detrás de determinado projeto, se é inclusiva ou se é excludente. Se ela é a favor dos menos favorecidos ou se ela se coloca como um mecanismo de confirmação do estado de exploração da sociedade. Nesse sentido, nós vivenciamos uma época em que nós estamos discutindo publicamente essa questão. A questão da educação no estado de Minas Gerais, por exemplo, de uma educação
no formato remoto? Será que está atendendo a todos os estudantes? A questão mais do âmbito federal, do Enem, quantos por cento dos estudantes inscritos no Enem têm condição de, nesse tempo de quarentena, se dedicar aos estudos, têm acesso material a condições? Então, o Freire nos demonstra que a educação é sempre um projeto político. Quando a gente fala de política, a gente pode remeter à origem do termo, lá ao mundo grego. A palavra polis é a organização da cidade-estado grega, que surgiu por volta do século 7, 8, da Era Comum, antes da Era Comum, né? Antes de Cristo, como a gente comumente diz. Então, é importante a gente perceber que toda educação, a educação ela é dada com o objetivo de formar alguém para algo. Esse algo é a polis, é a cidade, é a sociedade. Você estuda, você forma, com o objetivo o quê? De, a partir do seu estudo, você se inserir ainda mais na sociedade. É a discussão da formação, da educação para a cidadania. Mas a pergunta que se nos impõe é: que tipo de cidadão que a gente quer formar? É um cidadão técnico, administrativo, que se reduz. Não que o problema da educação técnica em si deva ser, a educação técnica em si deva ser rechaçada, não. Mas será que essa educação técnica, ela contempla a formação humana, ética, social, contempla a proposta de uma formação que é autônoma, de sujeitos que pensam criticamente a existência, a vida, a realidade? Então, nesse sentido, nós podemos pensar que a educação é sempre um ato político. É o que o Freire diz. A atitude do professor é sempre uma atitude política. A educação é sempre uma atitude ética, porque fala das ações nossas na sala de aula ou em outros ambientes, outros espaços escolares, em relação ao outro. Então, se a gente fala de prática pedagógica, nós estamos falando de uma ação humana. Então, existe uma dimensão de ética. Assim como também existe uma dimensão de estética, de beleza. Nesse sentido, o Freire não é simplesmente um racionalista que se envereda nas discussões políticas sobre a educação e que se esquece, então, de outras dimensões de sensibilidade. Pelo contrário, ele traz no debate social, político, econômico, da formação para a autonomia, a amorosidade, a gentileza, a humildade e tantas outras experiências de afetividade que são importantes na construção do processo educativo. Sem perder de vista, para concluir, que o Freire, apesar de ser, como eu disse, um autor de fronteiras, ele está, sim, sejamos sinceros, inserido dentro de um diálogo, dentro de uma concepção política mais progressista, mais nesse sentido de abertura e crítica ao modo da gente pensar a realidade. Então, especialmente no que diz respeito à economia capitalista. O Freire, então, ele está numa tradição de crítica ao capitalismo, semelhante, em alguns aspectos, ao feita tradicionalmente por Marx, que vai falar do capitalismo utilizando uma palavra alemã, Aufhebung, que significa superação, manutenção, no sentido de que a crítica não é simplesmente destrói tudo, acaba com tudo e começa do zero. Não. A crítica progressista da tradição marxiana ao capitalismo é de conservar, isso significa Aufhebung, conservar o que é bom, superar aquilo que não está legal, e aquilo sim que precisa ser deixado de lado, precisa ser passado por cima, isso sim, como por exemplo a exploração, como por exemplo a desigualdade. Então, para concluir, eu gostaria de ler um excerto que eu acho muito bonito e que eu acho que sintetiza bem, assim, um pouco desses saberes necessários à prática educativa. O Freire diz assim, na página 117, é preciso que saibamos que
sem certas qualidades ou virtudes, como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto da alegria, gosto da vida, abertura ao outro, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça. Não é possível a prática pedagógica progressista, que não se faz apenas com ciência e com técnica. Gente, muito obrigado, viu? Amanda? Pronto, meu microfone estava aplaudindo, eu estava fotografando a gente. E depois eu estava aplaudindo. Daniel, excelente. Nossa, muito esclarecedor, muito profundo. Né? Verônica está aqui falando excelente. Temos muitas perguntas. E perguntas profundas também, o que é o mais interessante. Vamos lá. Já vou passar as perguntas para a gente dar continuidade. Espera aí só um minutinho, deixa eu sair da tela cheia que eu estava aqui. Então, vou fazer na ordem, tá? E eu dei uma selecionadinha, parece que a gente pode fazer todas. Na hora que eu for falando, desculpa a tosse. E desculpa ter colocado a mão também, não é assim que tosse, não. Quando eu for lendo, a gente vai vendo se alguma tá junto com outra, tá? Mas eu vou fazer uma a uma. A primeira, da professora Aline, agradeço, né? Professora Aline, Pedro, Júlia, Amanda, Antônio, Júlio, Max, Ana Carolina e Elaine. São os que a gente está aqui agora. Paulo Freire diz no livro Pedagogia da Autonomia, na seção Primeiras Palavras, que nós somos seres condicionados, mas não determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo. Você pode comentar ou analisar essa afirmação? Então, nós somos seres condicionados, não determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo. Essa pergunta da professora Aline? Sim. A professora Aline, gente, só para contextualizar vocês, lá no nosso grupo de pesquisa, eu falo que a professora Aline é o Ronaldinho Gaúcho, que só mete aquelas bolas redondinhas, sabe, na cara do gol. E essa pergunta é um exemplo disso. Muito obrigado, viu, Aline, pela pergunta. A pergunta é excelente. Me deu a oportunidade de explorar um outro aspecto muito importante que, pelo tempo, eu não consegui discutir. Gente, para o Freire, já que nós estamos falando do que é o ser humano para o Freire é um ser histórico. Como ser histórico implica duas coisas. Nós temos condicionamentos, né? Nós estamos condicionados à história, ao nosso tempo, à nossa época. Nós somos condicionados linguisticamente, a gente fala português. Nós somos condicionados espacialmente. Então, nós temos uma série de condicionamentos. Só que o Freire, de forma muito clara, distingue condicionamento de determinismo. Então, embora sejamos seres condicionados, nós não somos seres puramente dados, determinados. Por quê? Porque a história ela não é um dado pronto, fechado, que a gente só vai experimentando. A história ela é um palco de abertura, de transformação e de mudança. A história é um cenário de possibilidades. As coisas são hoje assim como são. Quando eu falo as coisas, eu me refiro às dificuldades, aos problemas sociais, políticos, econômicos. São assim muito em razão de todo um processo histórico. São assim, mas poderia ter sido diferente. É o que o Freire nos mostra, que a história é um lugar de possibilidades. As coisas são assim hoje, mas amanhã elas podem mudar.
elas não vão mudar sozinhas. Elas não vão mudar a partir simplesmente de uma esperança ingênua, mas elas vão mudar quando, a partir de uma esperança verdadeira, o que eu chamo de esperança verdadeira? De uma esperança que nos conduz a uma praxis, a uma ação e reflexão, a uma luta pensada e refletida em busca de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, as coisas, o capitalismo, o neoliberalismo, eles não são o fim da história. E não estamos determinados por resto do tempo, por resto dos nossos dias, enquanto seres humanos, não estamos fadados a ele. Há possibilidade de mudança, há possibilidade de transformação. Talvez no nosso condicionamento histórico atual seja muito complicado, seja muito difícil, mas cabe a nós começar essa construção por uma mudança em direção a uma sociedade mais justa. Então, somos nós, homens, mulheres, trans, brancos, negros, crianças, jovens, adultos, todas as pessoas envolvidas nesse processo em busca de conversar, de dialogar, de pensar a realidade em direção à construção de uma sociedade mais justa. E não apenas pensar, mas também agir em prol da construção dessa sociedade. Amanda. Obrigada, Daniel. Aline, ok? Vamos passar para a segunda. A Aline aplaudiu lá. A segunda da Jéssica Góes. Pedagogia da Autonomia foi o primeiro livro que eu li de Paulo Freire. Gostaria de perguntar ao professor qual seria a sugestão dele para a minha próxima leitura. Também gostaria que ele comentasse um pouco sobre toda a perseguição sofrida por Paulo Freire nos dias atuais, inclusive com a ampla divulgação de um documentário, Pátria Educadora, que atribui a culpa de todos os problemas da educação ao método Paulo Freire. Eu já agradeço a Jéssica por essa pergunta. Muito obrigado, Jéssica, pela pergunta. Então, assim, vamos por partes. A Pedagogia da Autonomia é um bom livro para você iniciar, é uma porta de entrada para o universo do pensamento freiriano. Duas outras obras são muito importantes, que é Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Então, assim, é a recomendação de leitura que eu faço para você, tá bom? Bom, com relação à perseguição ao Freire, deixar bem claro que isso não é uma característica própria da nossa época, tá bom? Então, a perseguição, as fake news, embora não se havia essa expressão e não havia, digamos, uma estrutura de comunicação e cultural que propiciasse o que a gente chama hoje de fake news, desde a época da década de 60, quando foi, ou anterior a isso, quando no final da década de 50, início da década de 60, quando o Freire começou a desenvolver os seus trabalhos de educação, como, por exemplo, ficou conhecida a experiência de Angicos, onde ele alfabetizou 300 pessoas junto com uma equipe em cerca de 40 horas, ele sempre foi muito criticado e muito perseguido. Até mesmo porque a pedagogia do oprimido não é uma pedagogia independente do governo, não é uma pedagogia que normalmente causa assim, uma abertura muito grande por parte do poder vigente, quando esse poder vigente ele é conservador, ele é economicamente falando liberal. Por quê? Porque a pedagogia do Freire é uma pedagogia que reconhece que toda educação é um movimento político. Não importa qual pedagogia, todas são sempre políticas. E ele deixa claro qual é a sua posição política. É de rejeição à exploração, é de rejeição à desigualdade, é de não aceitar a miséria na fartura. É a raiva pensada nesse sentido como um impulso
contra todo o esforço de explorar o outro. Não uma raiva qualquer, não uma raiva no sentido assim, de uma postura odiosa, mas uma raiva, digamos, uma atitude impetuosa, análoga a uma passagem bíblica em que Cristo expulsou os grandes aristocratas da época do templo, que estavam comercializando, utilizando o templo como atividade comercial. Raiva no sentido de ímpeto, de um ímpeto que nos leva a lutar contra a desigualdade. Para quem luta pela manutenção de privilégios, para quem luta pela manutenção da desigualdade, uma pedagogia que propõe politizar, discutir, conscientizar, que se propõe democrática, ela sempre vai ser mal vista para aqueles que estão no poder e assim querem fazer, permanecendo, então, com políticas e com posicionamentos de manutenção da situação de desigualdade. Ok, obrigado, Daniel. Só um minutinho, Amanda. Às vezes não consigo contemplar tudo, porque a gente já tinha combinado, né, que minhas respostas em torno de 4 minutos, então só assim. Isso. Para justificar para o pessoal, porque eu podia atender todas as demandas, então eu tenho que um pouco corrido. Tá bom? Jéssica, se ficou alguma dúvida dessa questão, você escreve para a gente, por favor, como complementação, tá? A gente, se der tempo, a gente volta nela. A próxima, então, agora. Como ser e formar alunos autônomos, convivendo com pais irresponsáveis que apoiam movimentos como a Escola Sem Partido? Da Júlia Carla, essa pergunta. O mais legal Excelente, viu? Pergunta, muito obrigado. O mais interessante da pedagogia freiriana é que ela não se propõe a ser uma resposta pronta para tudo. Não é uma tarefa fácil, viu? É um desafio que historicamente se nos impõe. E a gente tem que aprender a lidar com isso historicamente. O que eu posso dizer para vocês é que a pedagogia do oprimido, a pedagogia freiriana, é um convite a pensar e repensar o próprio Freire. É muito importante, e eu gostaria de fazer até uma leitura de uma citação do Freire, que eu acho assim, que é uma referência muito interessante, que diz assim: não está na pedagogia do oprimido, vou chegar mais perto assim para vocês verem. Na verdade, é um epígrafe que eu utilizei na publicação de um livro que eu organizei depois eu explico, falo um pouquinho do livro. Mas diz assim: quanto aos outros, os que põem em prática a minha prática, que se esforcem para recriá-la, repensando também meu pensamento. E ao fazê-lo, que tenha em mente que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico a outro contexto. Então, a discussão que nós estamos vivenciando, embora não seja única da nossa época, a discussão sobre neutralidade da educação, desde a época do Freire, desde os anos 60, isso era muito claro, era muito discutido. Hoje nós encontramos uma força política muito grande e uma propagação ideológica de um posicionamento como Escola Sem Partido que se propõe ser neutra e que não é neutra. Ela também é política, ela também é ideológica. O que ela tenta é se impor como classicamente as pessoas já estão chamando de lei da mordaça. Não é, viu, uma tarefa fácil. Você conviver em sala de aula com estudantes que reproduzem esse tipo de modelo porque escutam dos pais, escutam na mídia. Eu me recordo de um amigo meu de filosofia que dá aula numa escola
de classe média alta, aqui na região metropolitana, e ele me contou que essa escola particular, que ele encontrou com um aluno dele, atrasado para ir para a aula, ele perguntou ao aluno, onde é que você estava? Aí ele virou, estava na biblioteca fiscalizando para ver se não tinha livro de comunista. Menino de 10 anos de idade. Então, não é uma tarefa fácil. Só que nós precisamos encarar essa tarefa de frente e sem medo de nos posicionarmos, lutarmos politicamente e pelo nosso lugar, o nosso papel enquanto educador, que conforme a pedagogia da autonomia é um papel também político, porque o professor é alguém que forma, que constrói o conhecimento com os alunos, pensando na formação para a cidadania. Então, sempre vai ser político. Excelente, Daniel. Obrigada. Falar um pouco sobre a importância do Paulo Freire na alfabetização de adultos. Você até se falou um pouco já. Se você achar que precisa complementar alguma coisinha. Gente, a experiência do Freire em educação de adultos é enorme. Assim, em conversa, eu tive o prazer, o privilégio de conhecer, de publicar com a doutora Anita Freire, que é a esposa do Paulo Freire, doutora em educação, é herdeira intelectual dele, e escreveu muitos livros com ele e tal. E a gente conversando, da ocasião do lançamento do livro, ela esteve aqui alguns dias em Belo Horizonte conosco, e ela falou algo assim que me marcou muito. Ela disse assim, Daniel, sabe por que da opção do Freire pela alfabetização de adultos? Que ele percebeu que aquele adulto, aquela pessoa, aquele homem, a mulher, que o ribeirinho, como ela disse, o favelado, marginalizado, trabalhador do campo, quando ele não sabia ler, ele era privado da sua própria dignidade. Porque você imagina uma pessoa, vamos pôr um exemplo do centro urbano, que não lia, ou que não lê, essa pessoa ela tem dificuldade de locomoção. Como que ela vai pegar um ônibus desconhecido de um ponto A ao ponto B? Ela quer ir num lugar diferente, ela quer frequentar um restaurante. Ela tem dificuldade para pegar um cardápio e escolher um prato. Então, a alfabetização de adultos entra no universo freiriano diante da consciência de resgate da dignidade humana. E o projeto de educação freiriano, nesse sentido, é um projeto de resgate à dignidade, à vida, a uma vida plena, plenamente humana de todas e todos. Infelizmente, o projeto do Freire de educação no Brasil, quando se iniciou ali, vamos falar do marco fundamental que é a experiência de Angicos. Ali, final da década de 50, década de 60, ali, Angicos está ali em 60, mas as experiências de alfabetização até anteriores a Angicos, ali final de 50, início de 60, com apoio da, na época, Universidade de Recife, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, através dos trabalhos deles de extensão. Com a ditadura militar, o projeto foi cancelado porque ele foi considerado um projeto subversivo, porque ele alfabetizava as pessoas e a alfabetização de um número muito grande de pessoas com discussão política era um problema, porque na época no Brasil analfabetos não votavam, e com o passar de poucas horas, 40 horas, já tinha 300 eleitores que não apenas sabiam escrever o seu nome, mas estavam discutindo questões da sua experiência política existencial, social, então foi considerado nesse sentido como subversivo. Aí Freire foi desenvolver o seu trabalho em outros países. Desenvolveu na Itália, desenvolveu na Europa, e em destaque especial nos países do continente africano, sobretudo de língua portuguesa, como São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, entre outros. Ok? É uma experiência muito rica, muito importante, que
em poucas palavras, uma recomendação que eu faço é da leitura desse livro, dessa biografia, escrita pela Anita Freire, pela esposa dele, que é uma delícia de ser lido, e vai falar muito das experiências dele como educador alfabetizador, ok? Amanda? Ah, que ótimo, vocês não me ouviram. Já fez a pergunta, olha. Eu não ouvi. Você tá ligado? Vamos lá de novo. Eu vi que ele ficou em silêncio. Eu falei, acho que a pergunta foi muito pesada. O Daniel tem que pensar um pouco. Não, eu não ouvi. Pois é, depois que eu vi que eu não tinha falado. Eu falei, mas vocês não me ouviram. Que você possa, então, explanar sobre o pensar certo e pensar errado em Paulo Freire, sobretudo em sua obra Pedagogia da Autonomia. É uma pergunta do Pedro Campolina. Excelente. Pedro, essa discussão que ele apresenta do pensar certo, do pensar errado, ela tem, assim, uma multiplicidade de caminhos com que a gente pode entender isso. Na verdade, a gente pode destacar ao longo da obra alguns aspectos, por exemplo, que ele julga como elementos do pensar correto. O pensar correto, a gente pode perceber, entender, que é essa postura, por exemplo, de humildade. É fruto, né? A humildade, então, ela pode nos conduzir a esse processo do pensamento correto. A humildade de reconhecermos que nós, professores, nós não somos donos do conhecimento. Nós não somos seres cheios da verdade e que no ambiente de sala de aula nós vamos colocar todo o conhecimento sobre os alunos. Isso é uma forma de pensar a realidade, de ler a realidade de forma errada. Uma outra forma nesse sentido que a gente pode destacar, não a partir apenas de um excerto, mas do todo do pensamento freiriano, do pensar errado, é simplesmente entender a educação como uma forma, então, em que a gente simplesmente lança todos os conteúdos, uma concepção conteudista. Por exemplo, achar que eu, enquanto professor de matemática, a minha obrigação é simplesmente ensinar os alunos a decorar a tabuada, por exemplo. Ou simplesmente ensinar eles as operações básicas, como se isso não tivesse qualquer relação com a vida. A matemática, sim, ela tem uma dimensão de abstração que ela é fundamental. Qual que é a importância da matemática? A matemática não é só a experiência prática de fazer conta, por exemplo. A matemática, ela nos auxilia na criação de um espírito cada vez mais especulativo, na construção do pensamento abstrato, para discutir questões teóricas. Então, o professor de matemática ele tem que entender o seu papel não simplesmente como alguém que transmite conhecimento. Isso é uma forma de pensar errado a sua realidade, a sua tarefa enquanto docente. Mas ele precisa pensar que, a partir do seu conhecimento, da troca de informação com os estudantes, com as alunas, com os alunos, ele está construindo conhecimentos que são, do ponto de vista existencial, político, de formação cidadã, que são importantes. Gente, um professor de matemática, por exemplo, ele não pode discutir questões importantes da vida social, da vida política, da vida econômica? Claro que sim. Você imagina só um professor de matemática que vai ensinar, por exemplo, a questão de porcentagem. Aí ele começa a discutir, por exemplo, a questão de juros no país. Por que você tem, por exemplo, você vai discutir a partir da matemática o problema da tributação? Por que hoje você tem um país que tem uma desigualdade da arrecadação tributária que, assim, que é vergonhosa, em que os mais ricos, aqueles que teriam mais condição de pagar mais impostos, são os que pagam menos. E aquelas pessoas que têm poucas condições
pagam mais. Então, o pensar errado tem também essa implicação de compreender o nosso papel enquanto professor, enquanto vou lá, dou minha aula e acabou. Vou lá, ensino, dou meu conteúdo, coloco as coisas no quadro e está resolvido. Não. Nós temos que pensar a relação do que nós estamos desenvolvendo com a realidade. Lembrando que o pensar certo na leitura freiriana implica que a realidade é sempre devir, é sempre vir a ser, é sempre transformação. É um dado que pode ser mudado. Ok? Amanda? Oi. Do Antônio Eustáquio. Professor, qual o posicionamento de Freire em relação a uma inclusão das diversidades através da exclusão? Uma inclusão perversa ou marginal? Aí ele usa uma referência aqui, Savaia, 2001. Como diz Maria Alina Guzmão, o opressor disciplina a exclusão, criando uma inclusão com resquícios de exclusão. Uhum. Eu não sei se eu entendi, viu, Antônio? Obrigado pela sua pergunta, muito bem formulada. Eu vou tentar responder pelo que eu compreendi, tá bom? Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção entre inclusão e integração. Muitas das vezes, nós estamos dando nomes diferentes a coisas antigas, a coisas velhas. Muito talvez do que aí você chamou de uma inclusão com traços de opressão e tudo mais, é o que eu entendo como integração. Você integra, você coloca num determinado espaço os diferentes sem dar as condições para que as pessoas com maiores dificuldades consigam, então, desenvolver as suas competências. Freire, obviamente, é completamente contra, né? A maneira com que Freire pensa em inclusão não é simplesmente enquanto um projeto político específico de vamos pegar alunos, por exemplo, com deficiência ou cotas para negros, para trans. Não que ele discordaria disso, até mesmo porque eu acho que é evidente com que a política das cotas foi muito importante para a participação de pessoas que estavam à margem, para minorias estarem hoje na universidade. Os resultados são, assim, louváveis. O que eu estou querendo dizer é que a proposta do Freire de inclusão é de inclusão de fato, né? Inclusão no sentido de superação, inclusive das barreiras de desigualdade. Lembrando que nós somos diferentes e sempre seremos diferentes, mas as nossas diferenças biológicas, físicas, dos nossos gostos, das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas opções de vida. Eu fiz opção por um trabalho, eu fiz opção por uma carreira, então eu sou diferente de fulano. Essas opções nossas de diferença não justificam as desigualdades e as diferenças sociais, históricas. Então, a proposta freiriana é de pensar uma educação que contribua para a superação dessas diferenças, das diferenças que são exploradoras, das diferenças que são opressoras, das diferenças que reduzem a um determinado indivíduo a uma condição de ser menos, por assim dizer. Se não foi esse o caminho, viu? Depois você retoma a questão, que vai ser um prazer. Isso. Caso eu não tenha entendido direito. Malu coloca que na pedagogia da autonomia, Freire salienta como a tecnologia, o uso de computadores, pode expandir as capacidades de nossas crianças, a ponto de criar um projeto para a implementação dos mesmos em escolas públicas, quando foi secretário de Educação na cidade de São Paulo. Porém, também nos estimula a pensar a serviço de quem e para que os computadores adentravam as escolas. Sendo assim, se consideramos a educação uma especificidade humana, como pensar educação de qualidade em tempos de isolamento social.
considerando ainda que muitos estudantes têm dificuldade de se desenvolver com as aulas em EAD. Pois é. Vai lá, Daniel. Excelente. Não é... Eu não vejo, viu, sua participação tanto como uma pergunta, mas como um comentário que agregou muito ao nosso diálogo. Eu tenho que dizer que eu concordo com o que você pontuou aí. Eu só, assim, complementaria, não no sentido que sua questão está incompleta, mas trazendo outros elementos para a discussão, que é importante a gente diferenciar educação à distância e ensino remoto. A educação à distância, ela tem toda uma complexidade que é inerente e que não faz assim da noite para o dia. Porque tem que levar em consideração todos os aspectos que são extremamente importantes, entre eles o que você mesmo destacou, a serviço de quem, né, como que isso é utilizado, quem que tem condição a ter esse tipo de acesso. Então, assim, a gente precisa, na minha opinião, utilizar a nomenclatura correta. O que a gente está discutindo, que eu interpreto que está sendo pautado, é ensino remoto, que é contrário de uma educação à distância, que é bem pensada, problematizada, bem estruturada. Nesse sentido, o Freire, ele foi, assim, um pioneiro no uso de tecnologia, como você destacou, não só na sua época da Secretaria de Educação em São Paulo, mas desde o seu trabalho, dos seus trabalhos na década de 50, 60, a alfabetização de adultos, o Freire utilizava as tecnologias que ele tinha à época dele. E a crítica, Freire não tem uma crítica à tecnologia em si, ele tem uma crítica a uma educação tecnicista, que é diferente, que forma o ser humano com o intuito de capacitá-lo simplesmente a atender os valores, as exigências do mercado. E não se preocupa com outras questões, como as questões estéticas, as questões artísticas, as questões políticas, as questões que formam o ser humano enquanto ser humano, na sua totalidade. Mas, excelente lembrança, gostei muito da participação. Pois é, eu vou até fazer um adendo aqui, porque vocês estão falando de educação à distância, eu estou aqui me coçando, porque é isso. Isso que está acontecendo, e não estou falando do Estado só, estou falando do país, isso que está acontecendo não é educação à distância. Educação à distância é uma outra coisa, que tem uma lógica pensada para isso, tem um design pensado para isso, design educacional da forma toda. Não é aula na televisão e a criança assistindo, não é aula no celular desse tamanho, com uma criança deitada em cima, como eu vi ontem uma cena usada numa propaganda, inclusive. Bom, parei, não vou ficar me alongando sobre isso, porque eu estou extremamente incomodada com isso, e eu acredito que muitos de vocês também, e eu acho, sim, que isso é contra tudo que Paulo Freire traz para a gente. Né, Daniel? Isso isso é chocante, isso é impositor, isso não é suave e considerando a realidade, né, da pessoa, desconsidera todas as realidades e é impositivo, né, a palavra é essa. Então, só colocando aí minhas coceiras. Pessoal, infelizmente a gente não vai conseguir passar por todas as perguntas, tá? A gente já está chegando nas últimas. Vou fazer uma aqui agora, da Elaine dos Anjos Martins. Como nos preparar para esse exercício de uma educação libertadora e cidadã neste novo cenário mundial, onde a classe trabalhadora será certamente a mais afetada pelas mudanças mundiais? Excelente pergunta. Para ser sincero, eu não sei, tá? Porque é um negócio muito difícil. Eu não sei o que a gente tem que fazer em termos de uma fórmula. O que eu entendo que a gente, trazendo só algumas provocações, tá? Não uma receita de um bolo, de algo pronto. Mas a gente, entre outras coisas,
temos que voltar os nossos olhares para as bases, discutir a educação, discutir a questão da realidade dos trabalhadores. Infelizmente, nós estamos percebendo que nessa crise são os menos favorecidos que estão sofrendo, estão morrendo mais. Então, assim, um momento de crise também é momento de mudança, é oportunidade para mudança. Então, eu acho que cabe a nós não nos furtarmos agora do nosso papel enquanto educadores de discutirmos politicamente a nossa condição de ser brasileiro, de ser cidadão, sabe? A gente precisa discutir, a gente precisa lutar. Eu não vejo outro caminho senão a luta refletida por condições de vida mais digna, por condições melhores. Porque o Freire deixa claro, isso desde a pedagogia do oprimido, que seria muita ingenuidade nossa esperar que os opressores é que vão estabelecer uma luta para uma sociedade igual. O interesse deles é a manutenção da desigualdade. Cabe a nós, dentro dos limites dos nossos condicionamentos, entendermos que condicionados somos, determinados não. Então, podemos lutar para a construção de uma sociedade mais justa, mais amorosa, e sem perder o foco da esperança, gente. Vamos lembrar, a esperança é um conceito importante no pensamento freiriano. Na pedagogia, ele fala muito da esperança. É um momento difícil, sombrio, mas não podemos perder a esperança. Que esperança é essa? A esperança ingênua de ficar de braço guardado, esperando aí uma transformação da água para o vinho, da noite para o dia? Não. É aquela esperança que é fruto do entendimento que a história ela é construída, que a história não é dada, e que a gente pode mudar isso, com todos os nossos limites, conjuntamente. Lembrando, como diz a pedagogia do oprimido, ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Nós, os seres humanos, nos libertamos em comunhão. Então é necessário uma prática de comunhão, reflexão e ação por uma luta em busca de uma sociedade mais justa. Manda, não estou te ouvindo. Sim, agora sim. Daniel, tá tipo assim, muito difícil tá, fazer a seleção das perguntas, porque eu faria todas as perguntas, mais as que já estavam lá, e a gente ficaria conversando até meia-noite, que eu tô adorando. E eu tô achando o máximo que a gente tá mantendo, a gente tá com 56 pessoas aqui, tem 1h15 que a gente tá aqui conversando, tem 56 pessoas aqui ainda, a gente chegou a 65, mas ó, vocês são super de parabéns, eu acho que queria até ouvir um pouco vocês também, mas não dá. Bom, pergunta do Max Andrade. A partir do pensamento de Paulo Freire, quanto à pedagogia da autonomia, como resolver ou se aponta para soluções nos tempos atuais, como uma outra pandemia enfrentada pelo mundo, a pandemia da fake news? Qual o papel do educador neste cenário? Nossa, excelente pergunta. Nós estamos vivendo uma época de crise na saúde, de crise política, né? De crise econômica e de crise também em relação até ao conceito de verdade. Alguns vão chamar o momento que a gente vive de pós-verdade, que mais importante do que a verdade em si são as narrativas que se constroem, né? Um relativismo, de um ceticismo relativista muito perigoso. Conforme eu disse, eu não tenho muitas soluções para esses problemas, mas eu gostaria de retomar um ponto importante que o Freire destaca, não nesse sentido, mas eu acho que é bem aplicável. Ele deixa muito claro a importância do compromisso do professor com a pesquisa, com o estudo. Ele deixa isso muito claro, além das dimensões que ele fala da afetividade, da amorosidade, da humildade. Ele fala da responsabilidade do professor,
Porque para o Paulo Freire, pessoal, a educação, a atividade docente, ela implica pesquisa, ela implica investigação. Então, para contextualizar melhor, quando a gente pega a pedagogia da autonomia, a gente vai ver que ela é dividida, né? Você tem uma primeira introdução, que são as primeiras palavras, e depois você tem 3 capítulos, perdão, em que o primeiro, chamado Prática Docente, primeira reflexão, ensinar não é transferir conhecimento, e ensinar é uma especificidade humana. Nos tópicos dele, sempre tem a palavra ensinar. Então, parece que ele está direcionando especificamente ao professor. Mas no mundo conceitual freiriano, a ideia de ensinar é sempre uma ideia dialética. Melhor dizendo, dialógica. O ensino, ele é uma simbiose entre professor e aluno. O professor, ele ele aprende ao ensinar, enquanto o estudante, ele ensina ao aprender. Mais do que um jogo de palavras, Freire faz uma retroalimentação dessa relação ensino-aprendizagem. E nesse processo de ensino-aprendizagem, a preocupação com a pesquisa, a preocupação com a investigação, ela é muito importante. Então, eu acho que não é possível a gente discutir a questão da fake news sem discutir algumas discussões em torno, né, da epistemologia, sobre a questão do conhecimento da realidade, sobre a questão da verdade e também sobre uma postura ética. Porque muitas das vezes o problema do fake news não é simplesmente um desconhecimento. Às vezes você tem um problema ético. É utilizada a fake news como instrumentalização política para reforçar determinada narrativa para conquistar com isso vitória nesse campo. Então, é importante o compromisso nosso com a verdade, compromisso ético, a discussão em torno da ética, o debate em torno da política e o debate em torno do conceito de verdade. Além do que eu já pontuei, que é essa questão da importância da pesquisa, que é indissociável da tarefa do professor. E não é só do professor universitário, não. De todo professor, de toda professora. Fica aí um convite, né, para esse tempo agora, a gente criar esses momentos de pesquisa aí, né? A última, tipo Jô. E aí, o que você está achando de estar no Jô, Daniel? Quando fala a última, as pessoas falam... Eu não ouvi. Oi? Cortou, eu não ouvi. É porque essa é a última pergunta. Aí eu ouvi todo mundo falando, igual no Jô. Assim, que aí das pessoas estão achando de estar no Jô, que as pessoas falam, que é a última pergunta. Ana Carolina de Almeida. Professor Daniel, gostaria que comentasse sobre o protagonismo, a autonomia dos professores na decisão sobre o que ensinar quando são formados para a execução de um programa ou currículo pronto, fechado. Excelente pergunta. Essa é um desafio muito grande, principalmente quando você está inserido num contexto em que se é passado uma cartilha, em que você simplesmente teria que reproduzir aquela cartilha, e é um problema ainda maior quando essa cartilha, inclusive, está desvinculada da realidade histórica, social, política, existencial daquele estudante, daquela estudante. É uma tarefa que o Freire, particularmente, sempre enfrentou. E não é um papel muito fácil. Contudo, a nossa postura, e é muito interessante, a nossa posição em sala de aula é sempre uma posição política. Então, assim, ainda que você tenha um conteúdo formal em que você é obrigada a apresentar,
até o modo como que você faz, se você é uma educadora que entende, né, que os conteúdos eles não são neutros, a maneira com que você aborda, a ênfase com que você dá esse conteúdo, ela pode ser também de uma forma problematizante. Porque, assim, vai muito nesse sentido. Obviamente que a gente não pode jogar, gente, a responsabilidade toda no professor. Tipo, só depende do professor, não. Educação é um fenômeno muito complexo, que tem várias facetas. Eu estou destacando uma faceta, que é a faceta do professor. Então, assim, o que eu acho que dá para fazer diante desse cenário? Dá para ter uma postura dialógica. Dá para ter uma postura que tente, dentro dos condicionamentos, tentar desenvolver uma postura, né, de abertura, de escuta, de debate, de problematização, inclusive dos conteúdos ministrados em sala de aula, que são impostos e que, às vezes, o próprio professor reconhece aqueles conteúdos como conteúdos problemáticos. É, nesse sentido, uma tarefa existencial e ética nossa trabalhar com os alunos dessa forma, de modo a pensar criticamente esses conteúdos, ok? Gente, antes de encerrar, já que era a última pergunta, gostaria de aproveitar esse momento e também fazer uma pequena apresentação desse livro, Pedagogia do Oprimido, em Perspectiva, Legado de uma Educação Humanizadora, que é um livro que eu tive o privilégio de organizar. É um livro sobre a pedagogia do oprimido. Ele foi lançado em dezembro de 2018, né? Foi publicado, o lançamento foi em 2019, e é um livro assim, que eu tenho um carinho enorme, porque é um livro que comemora os 50 anos da pedagogia do Paulo Freire, e é um livro que tem a colaboração de colegas brilhantes, não só da Faculdade de Educação, da UENG, mas de outras universidades, como tem a participação da doutora Anita Freire e do doutor Moacir Gadotti, que é, sem dúvida, hoje o maior intérprete do Paulo Freire aqui no Brasil, o presidente de honra do Instituto Paulo Freire. Então, assim, a nossa proposta não é um comentário à pedagogia do oprimido. Na verdade, é pensar a pedagogia do oprimido 50 anos depois. Então, você tem texto aqui de filósofo, de sociólogo, de socióloga, de historiadora, de historiador, de teólogo, de pedagoga, de pedagogo, sabe, de pessoas de várias áreas do conhecimento, pensando 50 anos depois as contribuições da pedagogia do oprimido. Então, assim, você tem temáticas desde a questão, por exemplo, do problema da linguagem, das relações de gênero, a questão da ocupação, das ocupações que a gente vive hoje, da questão da educação num contexto prisional, a partir também do grande desafio, né, que se impôs a nós, do caso da Marielle e do Anderson, a partir de uma pedagogia infantil, sobre a questão também do currículo, e também um texto muito interessante do professor Maciel Massoneiro, que é um teólogo brilhante, que é relacionando Freire com a concepção cristã, com a teologia bíblica. Então, assim, se vocês tiverem interesse, vocês vão encontrar no site da editora, você está dando para ver, editora CRV, e fico aberto aí, então, posteriormente, para depois ouvir de vocês as críticas, as sugestões, os comentários que a gente quer construindo, crescendo aí nesse estudo e nessa reflexão. E para finalizar, eu gostaria, não posso, de dar um abraço pessoal, mas um abraço virtual aí para todas e todos, pedagogas e pedagogos, porque hoje nós comemoramos o Dia do Pedagogo. Então, assim, gostaria de parabenizar você, meu colega, minha colega aí de profissão. Embora vivemos tempos difíceis, uma crise muito grande, uma desvalorização muito grande do trabalho docente, do professor, da professora, mas eu gostaria de parabenizar você por esse dia. E estender também esse abraço para tantos outros que encaram
a tarefa pedagógica, ainda não sendo formado especificamente em pedagogia, mas eu deixo aqui o meu abraço, e foi um prazer esse tempo com você. Espero, em outras oportunidades, aí, a convite das nossas colegas, a gente discutir outras temáticas. Muito obrigado. Para mim foi um privilégio muito grande, foi um prazer enorme. Espero, quem sabe, um dia poder fazer isso com vocês, pessoalmente, inclusive para quem está distante. Aqui tem um pão de queijo que é maravilhoso. Então vai ser um prazer tomar um café com pão de queijo com vocês discutindo aí temas importantes da pedagogia freiriana. Um grande abraço a todas e todos. Bom, Daniel, assim, dizer que a noite foi extremamente prazerosa. Vocês estão me ouvindo, gente? Está tudo certinho? Está me ouvindo? Foi extremamente prazerosa. Dizer que nós aprendemos muito e que nós estamos juntos aí no projeto de Paulo Freire. E como eu tenho aprendido com você, você é muito generoso. E dizer, gente, assim, que ele realmente é uma aula todos os dias sobre Paulo Freire, sobre o pensamento dele, inclusive com vários textos, né? Nós vamos sempre convidar pessoas que têm um investimento na área da produção do livro, como é o caso do professor Daniel. A professora Amanda colocou no chat o linkzinho da editora do livro, quem tiver interesse, é o professor Daniel, junto com vários outros autores, que vão discutir o pensamento do Paulo Freire. É um livro muito bom, já adquiri, vale a pena ler. E também, Daniel, só para te dizer que a Winnie Birité já quer fazer uma live com você. Então, nós colocamos o seu e-mail aqui também no chat, inclusive para outras pessoas também que quiserem perguntar alguma coisa, enfim, né, sobre o livro, sobre Paulo Freire, também que tem acesso a você. Então, colocamos aqui no chat seu e-mail institucional, se alguém quiser entrar em contato, tá? Gente, olha, vai ser muito bom. Lembrando que os nossos encontros serão sempre uma vez por mês, na terceira quinta-feira. Agora vai ser sempre na quinta-feira à noite. Então, o próximo encontro é 18 de junho, numa quinta-feira, às 19 horas, para poder discutir o livro Que é Ideologia, da professora Marilena Chauí. Já essa semana, a gente vai abrir as inscrições, inclusive com o nome do convidado ou da convidada que nós vamos trazer. Nós esperamos todos vocês, também nessa equipe de organização, junto comigo e com a professora Amanda, nós temos a querida professora Eliane Machado, que a gente queria fazer um agradecimento especial, que nos ajudou muito com a questão técnica, da ferramenta, que está aqui com a gente caladinha, mas é nossa parceiraça, está sendo a nossa parceiraça. Ela vai entrar nessa equipe bacana para a gente pensar esse Clube do Livro virtual, que também é pedagoga querida, professora, e um beijo para todos os pedagogos e pedagogas em especial. Bom, pessoal, então agora eu passo para a Amanda a palavra final, para a gente então finalizar esse encontro maravilhoso de hoje. Saudades de todos e de todas vocês, sobretudo os meus alunos. Eu fico até emocionada. Pode passar, Amanda. Obrigada, Aline. Várias vezes, quando eu vi assim, a carinha de cada um aqui, eu também senti isso, assim, né? De que saudade que a gente está sentindo da sala de aula, né? Saudade da sala de aula, né, minha filha? A brincadeira, né? Pois é, estamos juntos aí, Daniel, nós três aí, ó. Agradecer mesmo a todos vocês, né? Teve gente falando que está de São Paulo também, capital, Rio, Lavras. Se esquecer, né? Não falei em algum lugar aí, vocês me desculpem, mas é porque é muita gente. Eliane, muito obrigada. Não, foi assim, fundamental sua participação com a gente aqui. E nos próximos estaremos juntos e juntas, né? É uma gafe não ter dado parabéns a nós, pedagogos e pedagogas, né? Uma super gafe inicial aí minha, mas tive outras, né, gente? Falando com o microfone desligado, então estamos aí, né? Estamos aí para passar vergonha mesmo. Então, é só agradecer muito e espero vocês no próximo. A gente vai divulgar amanhã, eu coloquei aí as redes sociais, né? Pediram, Daniel, seu Instagram, eu coloquei também ali, seu Instagram, o meu e o da Aline. Amanhã a gente vai divulgar também a inscrição para o próximo, né? E eu espero ver aí as carinhas todas, pelo menos uma vez por mês. Daqui a pouco a gente está junto de novo, ao vivo, mas o pessoal de longe, espero continuar vendo vocês aqui de pertinho, tá bom?
Obrigadíssima. Daniel, alguma coisa? A Aline quer complementar alguma coisa? Não? Daniel? Nada. Muito obrigado, viu, Amanda, Aline, Liana e todos que proporcionaram esse momento aí. Foi muito enriquecedor para mim. Obrigada, gente. Uma excelente noite a todos. Beijo. Beijos, beijos. Beijo.